Olá, um problema muito sério e bastante discutido nos últimos anos é a presença de enormes quantidades de plásticos nos oceanos. Olha, de acordo com a Fundação Ellen MacArthur, mais de 8 milhões de toneladas de plásticos são descartados todos os anos. O que significaria aí despejar o conteúdo de um caminhão de lixo cheio de plástico por minuto no oceano. A mesma fundação estima que, se for mantido o mesmo ritmo em 2050, haverá mais plástico do que peixes em peso nestes ecossistemas. Olha, uma outra preocupação são os microplásticos encontrados pela primeira vez, veja bem, hein, em um coração humano. E é o que vamos hoje repercutir aqui no programa Alesp em Pauta. Para isso eu recebo a doutora Rafaela Coelho Gatto, médica pediatra e cardiologista. Bem-vinda, Rafaela, tudo bem? Obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Rafaela, já de cara, né, é estranho a gente falar isso, né? Falar, nossa, microplásticos encontrados no coração humano. Sim. Como é que pode isso, gente? Esse estudo chinês, na verdade, ele estudou pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia cardíaca e não submetidos. Então, a dúvida era, esse material estava no coração de quem tinha sido operado, então podia estar sendo relacionado aos materiais, né, que a gente utiliza, que muitas vezes são derivados de plástico ou mesmo de plástico, tanto nos equipamentos quanto no que a gente utiliza para fazer procedimento. E aí eles observaram que há uma quantidade de microplástico mesmo em quem não foi submetido à cirurgia. Então eles abriram pacientes que tinham cirurgias anteriores e abriram pacientes que não tinham sido operados, e eles observaram que a quantidade é mesmo parecida. Em diversos tecidos do coração havia presença de várias quantidades e tipos de microplásticos, não só um tipo, vários tipos. Como assim? Vários tipos como? Vários tipos de microplásticos? O que eles estudaram foram basicamente 3 tipos. Um relacionado a embalagens de produto, outro relacionado a sacola PET e outro relacionado a diversos materiais que a gente pode ter no ambiente e pode ter contato, como, por exemplo, vasilhas e coisas que podem fazer estocagem de alimento. Então, não se sabe exatamente qual que é essa correlação, mas se sabe que achavam que só havia no sangue, mas agora em tecidos profundos, como no coração, não teve correlação com tecido operado ou não. Então, é uma coisa que ainda está sendo estudada e a gente não sabe o efeito. A conclusão deles é que a gente precisa estudar isso a fundo, porque a gente não sabe o quanto que isso pode impactar na sobrevida de pacientes operados e não operados, né? Engraçado, não são porque os produtos que foram encontrados nesses pacientes são produtos que você tem aí, que você vê, que você manuseia, né, no dia a dia. Sim. Que no caso são roupas, né? Tudo que a gente usa, como pediatra, gera uma preocupação, porque já tinha saído um estudo falando que existia 10 vezes mais microplástico em fezes de bebê do que de adulto, o que significa que a maneira como a gente alimenta os bebezinhos, que é normalmente por mamadeira, às vezes, e copos, já é uma coisa que preocupa. Então, agora o alerta acende para outras coisas, né? E imagina que você tem tecidos profundos, o quanto que isso pode impactar na nossa saúde no futuro, né? Esse é o grande problema. Você, como médica pediátrica, isso é que eu queria saber até mais a fundo em relação à criança, né, o bebê e o adulto. A facilidade é maior de acontecer isso em crianças, até pelo manuseio delas, né, de levarem à boca brinquedos, produtos, né, que isso também é encontrado, os microplásticos são encontrados aí em brinquedos, enfim. Sim. A conclusão que os pesquisadores chegaram tem muito relação com isso. Então, a maneira como o bebê e a criança pequena se alimenta e tudo que ele leva à boca, né? E hoje em dia é tudo muito mais feito de material industrializado e muita coisa de plástico. A gente ainda não sabe exatamente assim. Em tese, esses microplásticos entraram e saíram. Então, a gente não sabe o quanto está depositado em outros tecidos e qual que é a consequência disso. O que a gente sabe é que existem plásticos que são tóxicos. Então, embalagens de produtos para criança, brinquedos, mamadeiras, eles têm que ser feitos com o que a gente chama de BPA-free, que é um tipo de plástico que era considerado cancerígeno e tóxico, especialmente quando você esquenta. Então, a gente esquenta, né, a mamadeira, alguns alimentos em potinhos para criança. Então, isso já se sabe que é cancerígeno. E passaria esse
plástico passaria para o alimento ou para o leite. Então, tem muitos anos que hoje em dia as embalagens e produtos feitos para bebê têm esse selo, vamos dizer, BPA Free. Isso era uma coisa que a gente sabia e já era uma coisa recomendada em consultório, que quando você fosse embalar qualquer coisa para a criança, especialmente alimento, teria que ser em potinhos adequados. Agora, a presença de ter pequena quantidade de plástico dentro do organismo é uma coisa que a gente não sabe a consequência, porém preocupa mais ainda, né? Uhum. Porque se você pensar, né, a gente estava falando até antes de começar o programa sobre a questão dos microplásticos, eles serem invisíveis, né, a olho nu. Sim. Não é isso? O estudo, todos esses estudos foram feitos com microscopia eletrônica, então são em 1000 vezes menos milímetros, vamos dizer assim. Então, 0,001 então, milímetros. Isso. Então, é muito pequeno. Então, onde eles já acharam alguma coisa? No coração, que foi esse estudo que surpreendeu a todos, que a gente não imaginou que poderia ter, ou se imaginou que poderia ter. O estudo foi muito inteligente em pegar pacientes com cirurgia cardíaca e não, para a gente comparar, e a gente viu que não tem muita diferença. E a outra coisa é tecidos como placenta de rato, já foi localizado. Pulmão, tem uma pesquisa aqui de São Paulo, do Brasil, do pessoal da USP, com inalação de microplástico. Tem presença no sangue, esse é um outro estudo que saiu. E aí o único estudo que fala sobre consequência é esse que fala sobre microplástico nas hemácias, que são células vermelhas do sangue. Sim. Elas transportam oxigênio no nosso sangue. Então, o que eles observaram? Que pode ser que se você tiver um acúmulo muito grande, esse transporte de oxigênio fica prejudicado, que com certeza vai levar a alguma sequela severa no futuro, mas ainda assim a gente não sabe muito bem como que vai ser e o foco passou mais na investigação de consequência do que de presença, porque de presença a gente já sabe que tem em quase todos os tecidos. Agora, é engraçado, né? Antigamente, os plásticos, inclusive, foram substituídos, né, para se eliminar, antigamente, produtos que eram usados, né? Então, o plástico facilitaria. E hoje, né, você vê a coisa contrária disso. Sim. Quer dizer, os plásticos eles estão inundando, vamos dizer assim, os oceanos, e isso é um problema gravíssimo para o meio ambiente, né? E antigamente se passou a usar o plástico, né, em substituição a outros produtos. Quer dizer, a coisa é uma coisa meio... Além da gente ingerir peixes contaminados com metais pesados, que essa é uma coisa que também a gente já sabe, mercúrio, agora também fala-se sobre microplásticos dentro do tecido de peixe. Então, o que a gente ingere, o que a gente inala, então fica uma coisa cada vez mais preocupante, além do acúmulo, né? Porque o acúmulo desses plásticos na natureza vão causando outras consequências, né? Então, realmente é um assunto que preocupa bastante. Até porque você vai se alimentar, você vai comer um peixe, né, ou vai comer um outro derivado, um outro alimento derivado que seja de peixe ou não, você vai acabar, né, tendo contato, né, se contaminando com o microplástico aparecendo, né, apesar de ser invisível, como a gente não vê tudo, mas sim, é uma cadeia, né? Isso... Em outros países, eles falam sobre produtos de beleza, né? Então, a tal das também, microsferas, né? Que foi da onde surgiu aliás, a produto discussão. De beleza, higiene... Sim. Não é tudo isso. Eu estava falando aqui ainda agora contigo, até pasta de dente. Isso. Pasta de dente, detergente para lavar louça, roupa, cosméticos de maneira geral, shampoo, cremes. Então, tem países que já proíbem isso. Tem algum tempo. Aliás, falando nisso, vamos até tocar nesse assunto. O Reino Unido, se eu não me engano, foi já um dos primeiros países a criar leis. Vamos falar de leis, que é muito importante, que a gente está numa casa de leis exatamente para isso, né? Para criar condições e leis também para que se combata esse tipo de situação. No caso, nós temos aqui, inclusive, um projeto de lei de um deputado, né, do Chico Sardelli, do PV, do Partido Verde, que não está mais aqui, né, um ex-deputado, Chico Sardelli, que tem esse projeto de lei, inclusive, de combate à questão dos microplásticos, né? É uma iniciativa muito boa. Agora, o Reino Unido e alguns países já saíram na frente disso, né? Para combater
esse manuseio, essa produção, né, de plásticos, enfim? O Reino Unido é um país bem à frente do seu tempo, né? Então, eles trabalham muito com a questão do lixo lá, até porque eles são um país muito pequeno, então eles não conseguem resolver a própria questão do lixo deles. Então, eles reciclam, eles são dos líderes de reciclagem, e eles realmente foram o primeiro país que fizeram uma lei, acho que é de 2015, se eu não me engano, que fala sobre a proibição 2015. de micropartículas nesses produtos. Então, além deles serem, vamos dizer, pioneiros na questão de reciclagem e acumulação de lixo consciente, eles também trabalharam com isso. Então, lá é proibido produtos que tenham a tal das microesferas, que o problema das microesferas é que elas são lançadas no lixo ambiental, né? Então, o que a gente não utiliza vai para a água e vai para o esgoto e de lá contamina peixes e volta para a gente com alimento. Então, depois, eu acho que nos Estados Unidos eles fizeram alguma coisa parecida, mas a gente, por exemplo, no Brasil não tem nada que fala sobre isso até o momento, de fato. Em nenhum estado brasileiro existe alguma lei falando sobre micropartícula ou microesfera até o momento. Inclusive eu tenho aqui, ó, dizendo aqui dados, falando do Reino Unido, que em dezembro passado, do ano passado, 2 países aderiram também já, né, a essa questão da campanha, né, e leis, inclusive, né, no caso, a Nova Zelândia, no caso, que foi a partir de maio deste ano, e a Itália em 2020, que já tem leis que proíbem, né, o manuseio, entendeu? A fabricação de plásticos, de coisa, por causa a gente tem que, no final, a ideia é reduzir o contato que a gente puder ter. Então, como esse tipo de acúmulo pode ser por várias vias, né? Então, a gente pode ingerir alimento contaminado, a gente inala poluição contaminada, além com os poluentes habituais, então com microplástico. A gente tem o contato de alimentos, então me chocou muito a questão da embalagem. Então, aquelas embalagens de plástico, aqueles filmes que a gente compra no mercado, a gente pode reduzir isso. Então, a gente pode utilizar menos sacola, a gente pode utilizar menos embalagem. E outra coisa que chama muita atenção é que depois da Covid a gente teve um aumento absurdo, né, de embalagens de plástico. Então, a gente porque usou... as pessoas estavam comendo, se alimentando, tudo através de delivery, muitas embalagens. E vem tudo embalado, vem tudo... Isso. A gente lavava, né, as compras no começo, as máscaras. Então, a produção de lixo, ela disparou. E eu acho que depois disso a gente tem que ter um pouco mais de consciência e qualquer lei que tenha relação, ou se a gente puder reduzir o máximo que a gente puder ter de contato com esse tipo de poluente, é melhor. Viver em São Paulo é um pouco complicado nesse sentido. Mas a gente pode, eu acho que melhorar alguma coisa também, especialmente para as crianças, que eu acho que é o grande foco agora, né? Agora precisa que se realize campanhas também, né, para isso, para combater. Eu acho que, nesse sentido, a gente até tem bastante coisa, só que a gente não tem muito alcance, né? Então, eu acho, como você falou, a gente está dentro de uma casa de leis, a gente poderia ter um pouco mais acesso a informações. Então, para a população mais leiga, esse tipo de informação praticamente não chega. Então, a pessoa vai, compra o que dá. É uma população que consome muito alimento ultraprocessado, né, que vem muito em pacote, porque é mais barato, é mais em conta. Então, a gente acaba não consumindo tanta coisa natural e a gente não tem nenhum tipo de incentivo de reduzir tanto a quantidade de lixo quanto a quantidade de plástico dentro de casa. E se embala tudo aonde dá, né? Então, qualquer potinho de requeijão, você coloca alimento, depois você esquenta no micro-ondas e esse tipo de plástico de materiais que a gente reaproveita são esses tipos de plástico que são super tóxicos para a saúde. Só que, por exemplo, não há nenhum tipo de campanha em relação a isso. Você coloca o alimento na sua casa onde dá e depois você fica reutilizando esses potes e isso é muito inadequado. O problema é que aqui no Brasil ainda não tem, né, uma regulamentação que proíba, no caso, o uso das microesferas de plásticos em produtos aí, de higiene, né, de alimentos. Aí fica... Eu acho que é um primeiro grande passo. A gente começa a falar sobre isso. Não, o Brasil né? até tem ainda, já tem, né, essa questão da campanha de combate a isso, mas a gente não tem nenhuma regulamentação. A não ser, por exemplo, o projeto de lei que eu citei agora, né, do deputado Chico Sardelli, que proíbe aí a questão do manuseio, da produção,
né, tomara que a gente torce para que isso seja aprovado, esse projeto, que é o que a gente quer, o que se quer, para poder ter o combate a isso. Agora, a gente não tem realmente aqui no Brasil nenhuma lei que regulamente isso. A gente não começa pelo básico porque não separa lixo, né? Na maioria dos lugares a gente não tem nem acesso e nem essa cultura de separar lixo, enfim. Eu acho que a gente começar por aí, mas de fato se a gente começar a ter leis ou algo que incentive as pessoas a mudarem os hábitos, eu acho que a gente pode melhorar bastante a saúde. Como o Brasil é um país muito grande, a gente não se preocupa muito com o que a gente faz com o lixo e nem com o plástico. Então esses países pequenos ensinam pra gente como que a gente tem que às vezes proceder, né? Isso é o grande problema, é a questão cultural também, né? Sim. Porque isso é importantíssimo, né? A cultura de um país, de você ter cultura para isso, de fazer, né? de separar, por exemplo, os lixos. Eu sei que aqui no Brasil já se faz isso há um bom tempo, mas não são todas as pessoas, ou nem tanto a maioria, que tem esse tipo de procedimento, né? De separar, de colocar o que é vidro, o que é plástico, o que é... Então, a gente também peca muito ainda em relação a isso. Com a questão da sacolinha de plástico, é um dos plásticos que está encontrado nos estudos, as plásticos de sacola PET, né? Teve essa lei que tirou do mercado, então você compra a sacola, teoricamente era para você reduzir o consumo de sacola, reduzir poluição. No final, você, na prática, vê que pouca gente no mercado leva a sua própria sacola, porque se a gente levar a nossa própria sacola, a gente reduz o contato dos produtos com isso. Eu levo. Eu levo. Eu também levo. Então, levo mesmo. E lá em casa quem faz compra sou eu. Então aí eu no carro, direto, 2, 3 sacolas. E outra coisa que a gente tem que evitar são aquelas embalagens de plástico. Então, se você vai, por exemplo, fazer feira, você pode levar uma sacola, separar tudo, pesar tudo separado e evitar. Então, tem mais coisa ainda que a gente pode fazer e a gente tem que explicar para as pessoas por que esse procedimento é necessário. Não é só a questão do custo da sacola, também tem a questão do quanto que a gente tem contato com todas essas coisas que podem fazer mal para a saúde, né? E que tipo de cuidados, Rafaela, a gente pode ter, não só falando disso, né, de contribuir, né, de levar sua sacola, tudo, mas eu digo cuidados assim em termos de saúde para que não aconteça, o ser humano não contraia aí os microplásticos, porque tudo precisa ter cuidados. Tudo está um pouco no ambiente. O ar que a gente respira, a gente não consegue muito manusear. Os estudos estão saindo e não tem como. Eles não falam sobre, por exemplo, máscara, procedimentos. A máscara, na verdade, é mais um, né? É mais um elemento de poluição ambiental. Então, a gente não sabe muito bem como que vai lidar com isso no futuro. Mas outras coisas, por exemplo, a ingesta de alimento contaminado vai diminuir se a gente diminuir o descarte desses microplásticos e microesferas, que essas leis podem vir ajudar. No dia a dia, se a gente puder substituir as embalagens que a gente usa, tanto para manuseio quanto para consumo dentro de casa. Então, você vai na feira, você leva uma sacola ecológica e você evita usar mais sacola. Então, você traz tudo separado. Dentro de casa, se você puder usar menos plástico possível, é o ideal. E também usar os recipientes que tenham o plástico que seja menos tóxico, que é aquilo que eu falei sobre o BPA-free, que são os potinhos que têm uma qualidade de plástico melhor e que vai contaminar menos o alimento, especialmente quando for esquentado. Isso a gente tem, e a maioria das embalagens tem no rótulo escrito isso. E se a gente tiver consciência de não reaproveitar outros potes plásticos, a gente pode levar para reciclagem e não reaproveitar em casa, porque a gente pode estar fazendo um mal, então está esquentando o famoso feijão dentro do pote de sorvete. Isso. Então esse é um recipiente que não é adequado para você guardar. Ou se você guarda, o ideal não seria você esquentar a comida nesse pote, porque ele não é um plástico adequado para estar sendo usado no micro-ondas, por exemplo. Então esses plásticos que a gente usa, que nem você citou agora, guardar o feijão, é bom não... É bom não utilizar. Não utilizá-los, não fala isso, porque às vezes eu guardo. Pois é, mas isso é uma informação importante. Então, o ideal seria, se for utilizar algo nesse sentido, que fosse um plástico adequado. A gente já próprio para isso. Próprio para isso. A maioria desses recipientes modernos que a gente compra tem esse plástico que é menos nocivo, mas a maioria das pessoas acaba aproveitando o que é mais prático e o que é mais barato, o que está à disposição.
tira de um recipiente, tira, né, o que tem dentro. Exato, e reaproveita. Usa e reaproveita e coloca. E aí você acha que está fazendo um bem, só que aí você está fazendo mais, colocando mais uma coisa que é potencialmente prejudicial à saúde você dentro mesmo, de casa. né? Sim. De casa. É engraçado, você falou da máscara, tudo. Às vezes eu falo nisso e o nego fala, não, mas é porque na China, no Japão, eles têm... Eu acho que, a gente voltando a falar da cultura, né? Lá, se você anda na rua, as pessoas estão de máscara. Ah, mas não tem, acabou. Não interessa se tem a Covid, se vai ter, se não tem. Sempre a cultura deles. Mas por quê? Por causa da questão de contaminação. Eles têm esse costume, independentemente de ter alguma doença, né, no país ou não, como nós tivemos aí a pandemia, enfim. Mas é cultura isso. Eles usam máscaras, andam de máscaras praticamente direto. A cultura deles fala que você usa em respeito ao outro, né? Então você Exato. usa a máscara porque se você estiver doente, você não passa para ninguém. Isso. E isso exatamente. também é um hábito que está relacionado também com a grande poluição nesses centros, então, tipo Tóquio, Pequim, Pois são é. cidades muito poluídas, então eles também usam para se proteger um pouco da poluição. Só que lá eles têm todo um recurso e um sistema de reciclagem e descarte. Aqui até hoje, quando você anda na rua, você ainda vê máscara no chão. Pois é. Então, assim, tudo passa por uma questão de educação, né? Então, além de eu acho da gente ter leis que falem sobre produção de lixo e vamos dizer, reciclagem, o que a gente pode fazer, por exemplo, proibir microesfera, a gente tinha que ter lei também falando sobre obrigatoriedade de ensino e educação. Então, na escola, se a gente aprender isso lá no começo, talvez a gente tenha crianças no futuro que sejam um pouco mais conscientes do que a gente tem os adultos agora, né? Por isso que a gente fala de cultura. Né? Sim. É cultura. Tudo é Não cultural tem e educação. nada além disso, educação e cultura. É isso. Primeiro, cultura, se não tiver, né? E educação. Né? As crianças serem já desde pequenas ensinadas a isso. Uma vez eu vi lá, eu estava fora, estava no exterior, eu vi o cara pegar, o outro fumando, jogou uma bituca de cigarro, a pessoa foi, depois que a pessoa se deslocou, saiu do lugar, uma outra pessoa foi lá, pegou e jogou fora a bituca. Você fala assim, caramba, isso você não tem aqui no Brasil. Você olha e fala, meu Deus. Né? Você vê como é que as pessoas têm lá fora essa consciência. Então, educação nesse sentido da redução do consumo de plástico, eu acho que vai ser o grande diferencial que talvez a gente consiga ter. E aí eu acho que a gente só consegue fazer isso se desde cedo, nas escolas, a gente aprender sobre tudo isso. Então, poluição, descarte consciente, reciclagem, o risco que a gente colhe, já mostrar para as crianças que existe plástico em todos os lugares. Então, a gente já vê mais, obviamente, isso do que na nossa época na escola nem se falava sobre nada disso. Hoje as crianças já trazem isso para dentro de casa. Essa própria reportagem do plástico no coração foi curioso que quando saiu, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Ela viu isso na TV e ela me chamou a atenção sobre isso. Ela falou assim, mãe, você é médica do coração e tem plástico dentro do coração? Foi a primeira vez que eu tive acesso à reportagem que me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar e comecei a ler sobre o assunto. E realmente, se a gente coloca esse tema para eles, eles ficam curiosos e eles querem saber o que fazer para melhorar, né? Então, eu acho que se a gente pegar eles pequenos, a gente consegue bastante coisa boa no futuro. Ô, doutora Rafaela, o que pode ser feito pelos governos internacionais, nesse caso aí, por conta do uso dos plásticos? O que os governos podem fazer em relação a isso? Eu acho que a gente pode trabalhar em várias frentes, né? Essa lei que fala sobre a redução ou proibição de produtos de higiene, de limpeza, de beleza, que tenham microesferas, já é um ganho, porque isso já se sabe que é uma coisa extremamente nociva. Então, os países mais desenvolvidos já saíram na frente, proibindo esse tipo de produto. A segunda coisa que eu acho que isso já acontece, mas a gente poderia intensificar, é a questão da produção e manuseio de plástico, né? Como é que a gente consegue fazer uma melhor utilização desses materiais. Então, isso vai também passar por campanhas de educação e esse tipo de coisa a gente só consegue se tiver alguma lei ou algum incentivo que faça com que todo mundo
tenha algum tipo de acesso a esse tipo de informação. Então, seja na escola, seja por meio de comerciais, a TV pode ajudar, o rádio, a internet. Então, conscientização vai ser o que a gente vai ter e eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia do quanto pode ser nocivo para a saúde. Então, o que a gente consegue afastar como causa nociva, então, o contato com o plástico, os alimentos, as embalagens, o consumo da água, que hoje em dia a gente já sabe que ela é contaminada também com microplástico, a gente consegue conter. Agora, o ar, a gente não consegue resolver. Então, aonde a gente puder ter uma frente que a gente consiga combater, eu acho que a gente consegue fazer algo. Agora, é um problema que nós não sabemos quais vão ser as consequências, porque os estudos, eles falam que tudo bem, nós já temos presença de microplásticos no organismo, no sangue, no coração, em vários tecidos. Agora, qual vai ser a consequência disso no futuro é o que está sendo estudado no momento. Então, a gente não tem nem ideia do que virá pela frente. Mas você fala, quais serão as consequências no futuro? Também fica meio vago, né, em relação a... Se você está tendo você está combatendo, se você começar a combater tudo, o projeto de lei, por exemplo, aqui da Alesp, da Assembleia, né? Claro que é de grande valia, de grande ajuda, porque eu vou até ler o que determina o projeto. É o projeto de lei 434. Proíbe a manipulação, a fabricação, o registro, certo? A importação, a distribuição e também a comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal, né, que contenham aí, no caso, em sua composição, né, qualquer tipo de microplásticos, de microesferas, no caso, de plásticos, né, que são os microplásticos. Né? Então, fica meio tênue essa coisa. Você fala, mas a gente também não sabe as consequências disso mais tarde. Né? Em laboratório, eles falam que tem potencial cancerígeno, que teria um maior risco de perdas fetais de aborto, teria um maior risco de algumas doenças relacionadas ao sangue, mas assim, em humanos a gente não tem de fato nenhuma determinação das sequelas. Então, tudo começa com esses estudos. Agora, se você tem alguma coisa que fala sobre o risco que isso dá para a saúde, eu acho que começando com esses pequenos projetos a gente já consegue ter alguns ganhos, né? Se você tiver, você já tem mais... você mexer com... Você falar que, de ser humano, você encontrou microplásticos no coração de um ser humano. Aliás, eu queria até já voltar nesse começo, que a gente estava falando dessa descoberta, né, da China, na China, do ser humano estar com microplásticos no coração. Né? Até a tua própria filha perguntou, né? Mãe, Sim. Você que mexe com o coração... O que poderia causar, em termos... No começo eu te perguntei, em termos de saúde, né? A permanência desses microplásticos, por exemplo, no coração, que você falou há pouco aqui comigo, que não desaparecem, né? Não tem como. Algo que seja sintético, dificilmente a gente consegue eliminar, né, do organismo. Então, se esse microplástico está dentro dos tecidos, então, dependendo do grau de acúmulo, a gente pode ter lesões desses tecidos, fibrose, que seria assim como se fosse uma cicatrização inadequada. O que eles queriam excluir nesse caso era se havia alguma relação com quem já tinha feito cirurgia e não houve. Então ele comparou, como eu te falei anteriormente, pacientes que iam fazer a primeira cirurgia e pacientes que já tinham sido operados na hora que ele pegou pequenos pedaços de tecido para estudar. E havia acúmulo meio que de maneira parecida nos dois grupos. Então a primeira coisa que a gente excluiu é quem tem microplástico no coração nesse pequeno estudo. Ele não tem um número muito grande, mas ele chamou muita atenção porque ele foi muito bem desenhado nesse sentido. Ele falou assim, não teria em tese relação com quem teria sido operado. Então tem alguma coisa a mais. E aí se a gente investiga. Agora, tudo que pode estar dentro de um tecido humano pode causar alteração de crescimento. No pulmão, eles falam que pode causar alteração relacionada à oxigenação também, esses microplásticos que a gente inala, teoricamente. E ele fala também sobre crescimento de células boas, ele bloquearia o crescimento de células boas nesse tecido. Agora, é uma coisa assustadora, porque você sabe que esse tipo de substância, ele não consegue sair de lá. Então, o que acontece? Se eu tenho esse acúmulo,
eu só vou fazer um acúmulo pequeno, médio ou grande. Eu não consigo ter eliminação. Tecidos como o coração, por exemplo, ele não se regenera, nesse sentido de você conseguir fazer novos tecidos dependendo de onde você está. Então, aquilo vai ficar acumulado lá e a sequela pode ser fazer com que bloqueie algum tipo de cicatrização ou te prejudique na recuperação de alguma cirurgia, alguma doença. Então, isso está muito nebuloso, mas ainda assusta, porque provavelmente algum tipo de sequela vai haver, porque você não consegue trabalhar com material estranho no meio dos nossos tecidos de maneira eficiente. Alguma sequela a gente vai ter no futuro. No caso de ter aparecido isso no ser humano, na China, você tem alguma informação de que isso aconteceu em algum outro país, em algum outro lugar? Né? Que o aparecimento de microplásticos em outros órgãos de um ser humano, independentemente de ser do coração? Então, na Holanda, eles falaram sobre o sangue, né? Eles fizeram um estudo também parecido, com mais ou menos o mesmo número de pessoas, que foi o que detectou no sangue, né? Que foi o que chamou muita atenção. Foi no começo desse ano, acho que em torno de abril, foi a primeira coisa que chamou a atenção. Saiu, acho que em torno de abril, esse estudo holandês, porque até então a gente sabia que tinha essa presença de microplásticos, de pequenas partículas nas fezes, isso já se sabia, mas pensava era a questão da ingestão, né? Tem ingerido de alimentos que tivessem alguma coisa, ou embalagens e tal. E esse número chamou a atenção dos bebês frente aos adultos, né? Depois tem uma pesquisa que fala sobre pulmão, e aí essa questão inalatória, e tem algumas coisas que falam em ratos de vários tecidos. O primeiro que saiu mais assim assustador foi esse holandês falando do sangue, e a gente tem esse chinês que fala sobre o coração. O coração. A medicina ela avança assim de maneira muito grande. Muito então, rápido, normalmente, se você tem um estudo que sai, logo outros estudos parecidos, e o que a gente precisa em ciência é ter número. Então, se eu tenho um estudo, por exemplo, com 25 pacientes, às vezes ele é muito pequeno para você chegar a uma conclusão. Nesse, o que chamou a atenção foi que mais ou menos 80% dos casos estudados havia presença parecido com o número que chegou o estudo holandês do sangue. Então, 80% dos pacientes estudados apresentavam alguma coisa. Então, se sabe que tem uma evidência forte de que isso está acontecendo. O que vai fazer a gente ter mais certeza é quando tiverem estudos com números maiores. Então, com 100, com 1.000 pessoas, aí a gente tem o que a gente chama de estudo mais robusto. Sim. Então, a gente tem um pouco mais de confiança. Por enquanto, a gente tem algumas evidências vagas e aí vai ter, com certeza, algo maior no futuro, só que no momento que a gente tem são esses estudos isolados, com números razoáveis e que chama a atenção, na verdade, é a quantidade positiva do que tem sido achado. Será que também não pode acontecer, doutora? Isso é só uma especulação minha, pelo amor de Deus. A gente como jornalista, a gente não pode nem... mas é uma especulação. Será que também pode estar acontecendo, ou, não estou dizendo que aconteceu, ou que vem acontecendo, a questão da divulgação? Eu digo, a gente soube desse caso da China. Esse outro agora, né, no sangue... Mas será... Quando sai algo polêmico, viraliza, né? Pois é, isso é que eu fico meio... Minha pergunta é em relação a isso. Será que eles podem estar escondendo alguma coisa em termos de propagação desses microplásticos em organismos de seres humanos? Eu acho que, assim, agora a gente não tem nenhuma evidência disso, mas que chama a atenção é que está se saindo coisas na sequência. Então, quando começa a sair isso, a comunidade científica se mobiliza e aí a gente começa a testar também os estudos. Então, por exemplo, para um pesquisador que tenha o mínimo de conhecimento de ciência, um estudo com pouca gente, ele te chama a atenção, mas ele não te paralisa. O que deixa a gente preocupado é quando começam a ter grandes estudos, com grandes amostragens, que falam com que aquela evidência realmente ela parece ser positiva. Então, eu acho que a gente está no momento inicial do que está acontecendo e tem que ser chamado a atenção para essa questão da poluição e do nosso contato com o plástico, mas a gente, de fato, não tem ainda uma evidência muito grande de qual vai ser o impacto disso na saúde e se realmente, qual que é o número, tipo,
A gente não tem ideia em proporção matemática, a gente não tem estudo suficiente para falar que tantos por cento da população deve ter microplástico no organismo, e isso acho que a gente vai ter dentro de alguns anos. Mas no momento a gente só tem pequenos estudos com uma positividade grande, falando que é possível que nós estejamos no momento onde a gente tenha nos nossos tecidos até mais profundos presença de plástico. O que vai vir para o futuro a gente ainda não sabe. Porque a gente fala, eu falo de ocultar. Não estou falando, não tem nada contra, pelo amor de Deus, eu acho que a ciência, né, ela vem para o bem de todos, isso é fato. A gente não, mas eu digo de repente, para não alarmar, né, sei lá, uma situação, nesse caso aí, pode ser. Porque a gente hoje ingere tanta coisa, né? Você sabe muito bem disso, Rafaela. Você tem filhos, né? Você tem filhos pequenos. E as crianças, tudo está em plástico, tudo está em coisa, você acaba consumindo. Né? Então eu fico imaginando, imagina a população mundial. Será que isso não tem mais casos em relação a essa situação, né, de se encontrar esses microplásticos nos seres humanos? Ou está sendo divulgado isso só para dizer, olha, nós começamos a ver isso agora, começou a aparecer pelo menos um paciente lá na China em relação ao mundo inteiro? Eu não sei. Você fica meio... Né, eu entendo a tua preocupação. Assim, eu acho que... eu digo de ocultarem informações. Hoje em dia, depois da Covid, a gente ficou muito mais preocupado, né? Sim, com informação científica, de onde ela vem, quem propaga, fake news, tudo isso. Exato. Então, assim, esses estudos, eles vêm só como uma forma de alerta. Eu acho que a gente ingere muito mais coisa perigosa do que a gente imagina. Por exemplo, não precisa, uma coisa que é evidente, que faz muito mal para todos nós, é agrotóxico, que está em todos os tipos de alimento. A gente ingere em quantidades absurdas. O Brasil é um dos países campeões mundiais da liberação de agrotóxico, então a gente é um dos países que tem mais tipos de agrotóxicos liberados. Então, quando outros países saem na frente, a gente sabe que tem algum nível de evidência de que tem alguma coisa acontecendo errada. Então, quando você vê um país como o Reino Unido saindo na frente, proibindo microesfera, depois Estados Unidos, você sabe que algum mal grande deve estar fazendo e vai impactar do ponto de vista de saúde naquela população e que eles vão ter que pagar essa conta em algum momento. Hoje em dia, no Brasil, a preocupação com esse tipo de questão não é tão grande. Então, a gente, frente a todas as evidências de que consumir agrotóxico faz muito mal, não nos onera de ter uma lei totalmente abrangente em relação a ser agrotóxico liberado, que são proibidos em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente ainda tem que caminhar no sentido do básico. Então, a gente proíbe microesfera e libera agrotóxico. Talvez não fosse mais, que é uma coisa que a gente sabe que causa mal, que tem evidências grandes, robustas, estudos gigantes que falam que é altamente cancerígeno, tanto para quem manuseia quanto para quem consome. Então, a gente poderia começar pelo básico. Microesfera de plástico, agrotóxico. Quanto mais a gente caminhou para frente, né? Industrializou o mundo, melhorou a nossa qualidade de vida, a gente regrediu na qualidade do que a gente come, de como a gente vive. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer passos adiante e alguns passos para trás. Então, a qualidade da comida, ela passa por todos esses sentidos. Então, tenho que me preocupar em consumir orgânico. Só que orgânico não é um alimento que é muito barato. Infelizmente. Esse problema tem a questão do acesso também, né? Isso, o acesso das é muito pessoas. importante. O que vai ser consumido provavelmente com menos sacola, isso tudo tem um custo. Então, para você ter uma vida ecológica e menos impactante nesse sentido, tem um custo muito maior. Então, a população, de maneira geral, vai usar muito plástico, muita embalagem, muita sacola e vai consumir muito alimento com agrotóxico. Então, a gente tem que, eu acho que de trás para frente, nesse sentido, para tentar melhorar a qualidade de vida, porque ainda tem muita coisa que está relacionada à alimentação e à poluição que a gente está na frente ainda. Então, leis como essa são interessantes, mas a gente precisa de muita coisa adiante ainda. Perfeito. Mas você disse tudo agora. Eu ia te perguntar o que você poderia, a gente está chegando ao final do programa, o que você poderia deixar de alerta às pessoas? Né, no caso de você se prevenir ou tentar, não sei se tem essa condição, já que você citou tudo isso aí, que é complicado, entendeu? Os agrotóxicos também, que são mais
né, prejudiciais à saúde estão aí, até mais do que talvez os microplásticos, né, encontrados aí pela primeira vez no coração de um ser humano. Não sei. O que você pode dizer aí para o telespectador? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no básico. Hoje em dia, o consumo de alimentos, ele está com um problema em relação muito a custo, né, no momento que a gente está vivendo. Então, se a gente consome alimentos que são mais da época, a gente reduz o número de agrotóxicos. Se a gente vai à feira e manipula menos plástico, menos embalagem, a gente reduz o contato com esse tipo de plástico, microplástico, tudo isso que a gente consegue reduzir. Em casa, se você consome mais alimentos frescos e menos alimentos ultraprocessados que vêm em embalagens de plástico, a gente também reduz. Então, assim, tudo passa por uma conscientização. Então, o máximo que a gente puder fazer e reduzir os dispositivos e as embalagens que a gente puder ter em casa que não tem o conteúdo adequado. Então, se a gente tiver que armazenar alguma coisa em casa, potes de vidro são muito mais ecológicos e muito mais, por exemplo, adequados para você esquentar alimento, armazenar alimento, que era uma coisa que a gente tinha antigamente, né? A gente pode reaproveitar, guardar, priorizar esse tipo de embalagem, a embalagem de plástico. E se você for fazer uso disso, que todos nós temos que fazer na nossa casa, não adianta ser 100% ecológico, que é um pouco difícil, a gente pode tentar melhorar. Claro. Reciclar lixo, reduzir o consumo desse tipo de coisa. Se você precisar usar o correto, que seria os plásticos que tem o BPA free para você fazer armazenamento. E é mais ou menos isso que o que dá para fazer de maneira prática, porque de maneira assim estrita é um ideal que a gente não vai alcançar, não. Pelo menos não por hora, é difícil. Tá bom. Doutora Rafaela, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e também pelos seus esclarecimentos aqui para a gente, tá bom? Obrigada. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.